bateria do celular tocou, parou de gravar. Então estávamos aí falando do caso dos Nardoni, né? E aí eu lembro que o advogado foi entrevistado e tinha um recurso, né, no nosso Código de Processo Penal, que era o protesto por novo júri. O que era o protesto por novo júri? Todo mundo que fosse condenado a uma pena igual ou superior a 20 anos no tribunal do júri automaticamente já tinha um novo julgamento. Só que durante o processo dos Nardoni, acabaram com esse recurso. Aí, no dia da entrevista, o advogado disse assim, não, eu vou recorrer, porque como a pena dele ficou maior de tantos anos, ele vai ter direito automaticamente a um novo julgamento. E essa nova lei que entrou aí, acabando com esse recurso, ela não vai poder alcançar o meu cliente, não. Não vai poder alcançar o meu cliente, né? Não vai poder alcançar o meu cliente, porque ela não é mais benéfica e tal. Aí entrevistaram o Sembranelli, que era o promotor. Todo promotor bom é debochado. Aí ele disse assim, o advogado precisa estudar um pouco mais, porque uma norma processual penal vigora o princípio da imediatidade. Ela seja boa ou seja ruim, ela vai ser aplicada. Bom, acabou, meu irmão, é isso aí, o cara tá certo. Né? É uma norma processual. Em alguns casos, você vai ter então que observar o seguinte. Por exemplo, um processo está em andamento. Vem uma norma processual. Tá? Uma norma processual. Seja boa, seja ruim, ela vai ser aplicada. Só que o processo ainda não acabou, mas já tiveram vários atos que foram praticados sobre a égide da lei antiga. A pergunta é, esses atos anteriores terão que ser revalidados pela lei nova, sim ou não? O outro detalhe é, o processo já acabou e entrou a lei nova. Essa lei vai retroagir para alcançar e começar esse processo de novo? Então são duas hipóteses, tá? Então vamos lá, a primeira hipótese, o processo em andamento, entrou uma lei. Essa lei vai ser aplicada a esse processo, naturalmente. E os atos que já foram praticados com a lei antiga, sobre a égide da lei antiga, terão que ser revalidados pela lei nova? Não. Eles continuam válidos. Só que a partir de agora vai valer a lei nova, seja boa, seja ruim. E, nesse sentido, tanto os processos que já foram findados também não terão que ser reabertos, naturalmente, tá? Então, senhores, é possível que haja, sim, uma retroatividade meio embaçada, que é o seguinte, um processo está em andamento e vem a lei processual penal, né, nova. Ela vai alcançar esse fato que foi praticado antes, só que os atos já praticados não têm que ser revalidados. Nesse sentido, há que se falar, né, numa retroatividade, porque ela vai alcançar, sim, os fatos que foram praticados antes da vigência dela, como, por exemplo, entrou em vigor a lei de crimes hediondos proibindo liberdade provisória. Agora, evidentemente, já ultrapassamos isso, eu quero ficar com o primeiro exemplo. Então, você, quando praticou um crime, você não, se for hediondo, você não vai ter direito à liberdade provisória. Agora, com relação à progressão de regime, já é diferente. Então, como é que você identifica uma norma penal de uma norma processual? A norma processual, ela se refere ao procedimento, ao segmento, à ordem dos atos, a uma questão de um recurso. Agora, tudo que se refere à punibilidade, à execução da pena, é norma penal. Então, por exemplo, o indivíduo praticou um crime, passou a ser considerado crime hediondo. Aí a progressão de regime, imaginemos, do crime hediondo era 1/6, passou para 2/5, piorou, não vai poder alcançar ele, porque o fato foi praticado antes e progressão de regime é considerado uma norma mista. O que é uma norma mista? Uma norma processual mista, nas palavras do grande doutrinador Luiz Flávio Gomes, hoje falecido, uma perda irreparável para o nosso mundo jurídico, no âmbito penal e outros por aí, mas principalmente no âmbito penal, na seara penal. Ele chamava de norma processual material. São normas processuais com reflexos penais, também chamadas de normas penais mistas. Normas processuais mistas, porque tem reflexos penais.
Então, por exemplo, muda o prazo para livramento condicional, vai seguir a regra do penal. Só vai poder retroagir se for mais benéfico, se não for é dali para frente. Tá? Progressão de regime. O cara pratica um crime sobre a égide de uma lei que dizia que era 1/6. Mudou para 2/5. Apesar de se referir a uma questão processual, tem reflexo penal. Portanto, senhores, vai ter que seguir a regra do penal. Bacana? Então, anote no seu caderno. Aplicação da lei penal no tempo. Vigora o princípio da imediatidade. Então, vamos ter que analisar, vamos aplicar a lei processual penal naquele momento, seja boa ou seja ruim. De certa forma tem retroatividade? Tem, para os processos que estão em andamento. Mas os atos que já foram praticados não precisam ser revalidados, continuam válidos. Bacana? Bom, e tampouco se o processo já foi findado. Toma cuidado com as normas processuais mistas, também chamado de normas processuais materiais, que nós vamos ter que observar a questão penal, tá? Então vai seguir a regra do penal. Lembrando que o penal só vai poder retroagir se for mais benéfica para o réu. Bacana? Vou trazer para vocês aqui, rapidamente, o questionamento trazido no livro do Capês, tá? No livro do Capês. Ele diz assim, ó, a lei processual penal só alcança os atos praticados a partir de sua vigência. Dali para frente, a retroatividade existe, no entanto, sob outro aspecto. As normas de natureza processual aplicam aos processos em andamento, ainda que o fato tenha sido cometido antes de sua entrada em vigor, e mesmo que sua aplicação se dê em prejuízo do agente. É que a sua aplicação no tempo não se encontra regida pelo artigo 5º, inciso aqui, 40 da Constituição, o qual proíbe a lei de retroagir para prejudicar o réu. Tal dispositivo constitucional não está se referindo à lei processual, que tem incidência imediata, mas tão somente à penal. Por exemplo, a lei antiga proíbe a concessão de fiança e a liberdade provisória para os crimes considerados hediondos. Aplicava-se aos processos em andamento, ainda que o delito tenha sido cometido antes de a lei lhe dar tal qualificação. A norma retroagia para alcançar um fato praticado antes da sua entrada em vigor. Foi exatamente como a gente tratou aqui, tá? Agora, eu disse para vocês tomar cuidado para identificar as normas, né? As normas relativas ao cumprimento de pena, progressão de regime, livramento condicional, suspensão condicional do processo, substituição da pena, possuem inequívoco caráter penal, como eu disse para vocês, já que se refere à pretensão executória do Estado. Então, pretensão executória, extinção da punibilidade, segue a regra penal. As normas de natureza mista, que eu disse para vocês, normas processuais possuem conteúdo ou reflexos penais, também chamadas aí de normas processuais materiais, elas retroagem quando mais benéficas ao réu, que foi o que eu disse para vocês. Beleza? Legal? E eu vou agora trazer uma série de exercícios para vocês, para a gente começar a fortalecer o conteúdo já ministrado. Beleza? Vou estar à disposição na aula de hoje, mais tarde, por meio do nosso WhatsApp. Fiquem com Deus, estude. Um abraço.